Bom, pessoal, esse é o exercício 2. Então, como vocês estão vendo aí, ele pede para calcular vários momentos, né? Vou ler aqui. A seguir, calcule o momento gerado por cada uma das forças em torno do ponto O e defina o sentido de rotação. Então, o sentido de rotação horário anti-horário, certo? A observação dos espaços em ser apenas o valor numérico. Então, aqui no exercício, né, no formato digital, ele já deixou aqui a unidade e o espaço só o número. Então, espero que ninguém tenha confundido isso, né? Que às vezes o valor não é aceito aí pelo questionário. Então, horário e anti-horário aqui também é para selecionar, né? Tem um box aqui para escolher. E para adiantar um pouco, eu já deixei separado todas as imagens que tem lá, deixei aqui, para a gente calculando uma a uma. Então, pessoal, o que importa aqui é a gente ver o sentido da força, certo? Traçar o prolongamento da linha de ação da força e olhar para o ponto O e enxergar qual que é a distância perpendicular. Então, vamos fazer isso, né? O primeiro aqui é bem simples, mas eu já vou começar aí fazendo esse esquema para vocês identificarem. Então, olha só, a linha de ação da força, né? Essa linha que passa aqui ao longo da força, estou fazendo em vermelho, certo? E a distância perpendicular é esses 2 metros que ele já deu aqui. Como que eu sei que essa é a distância perpendicular? Se eu ligar o ponto O até a linha de ação da força aqui, então, eu formo esse ângulo de 90 graus. Então, é isso que a gente quer para encontrar a distância perpendicular. É esse ângulo de 90 graus, certo? Nos próximos aí, vai ser um pouco diferente. Mas então, nesse primeiro caso, que é bastante simples, eu vou simplesmente multiplicar. A gente viu lá na expressão do momento escalar, que é o que a gente está usando, essa formulação escalar, é o valor da força. Então, vou colocar aqui, vou escrever a expressão, certo? Só para relembrar. Vezes a distância perpendicular. Eu usei esse símbolozinho aqui, né, para designar perpendicular. Então, tá aí a expressão. Aqui, então, já escrevendo, né, o valor da força é de 125 e essa distância é de 2. Tudo isso está em, né, o 125 newton e o 2 metro. Newton metro. Aí eu já vou escrever direto. 125 vezes 2 dá 250, certo? E aqui, olha só, a gente pode entender, pessoal, para melhorar a visualização, que essa distância perpendicular é como se fosse um fio, né? Uma linha que liga aí a força até o ponto O. Então, se houvesse uma tendência de movimento, para que lado seria, né? Sendo que essa seta está amarrada pelo fio ali. Então, aqui é claramente no sentido anti-horário, certo? Então, olha só, ela formaria esse círculo aqui, né? Em torno do ponto O com raio, que seria igual à distância. Então, estou tentando clicar aqui na setinha, mas o que eu vou escrever aqui então é anti-horário, é o que vocês vão selecionar lá, vou colocar só anti-H, certo? 250. Beleza, nesse segundo caso, aí é o que eu comentei com vocês, pessoal, existem duas interpretações possíveis para resolver. Vou usar a primeira, eu uso a primeira aqui, e aí depois eu uso a segunda lá. Mas então a gente falou que é possível decompor a força aqui, certo? Em suas componentes. E a decomposição dessa maneira que eu estou fazendo aqui, olha só, estou decompondo uma na vertical e uma na horizontal. Essa componente da horizontal aqui, ela passa, né, a linha da força passa pelo ponto ali, O. Ou seja, ela não gera momento, não existe uma distância entre a linha de atuação da força e o ponto O. E essa segunda aqui, a distância, né, em relação ao ponto O, é essa distância que ele forneceu. Então, nesse caso aqui, é vantajoso, né, decompor a força nessa horizontal e vertical, porque aí a gente aproveita a distância que o exercício forneceu, certo? Eu vou representar aqui também, né, só para não passar batido, vou representar a linha de ação da força original, deixa eu pegar a linha, em azul, e eu vou, né, só marcar essa distância perpendicular, mas aí a gente faz ali pela componente a resolução desse caso. Então, olha só, a linha de atuação da força é assim azul aqui, vou fazer em verde poderia ter prolongado um pouco mais a linha, né? Mas vou fazer em verde, então, a ligação do ponto O até a linha azul, que forme os 90 graus. Então, está aqui, né? Mais ou menos. Não sei se ficou exatamente 90 graus aqui, mas é aproximado. Certo? Então, essa seria a distância perpendicular. Então, vou escrever aqui, no caso, eu não vou usar essa distância, eu vou usar a distância que ele forneceu, porque eu vou calcular a componente. Então, vou escrever assim, expressão do momento
momento em torno do ponto zero é igual à força Y, deixa eu chamar ela aqui de força Y, né? Eu chamei, porque ela está na vertical, certo? Geralmente a gente associa a vertical com a coordenada Y, vezes a distância, eu vou chamar só de D mesmo, que é a distância fornecida, ela é perpendicular a essa componente Y, certo? Mas ela não é perpendicular à força, à linha de força original ali, digamos. Mas, enfim, aqui eu vou encontrar o valor também, né? Correto. Então, reescrevendo isso aqui, essa força em Y, vou colocar um parênteses, como é que eu calculo ela? Eu posso deslocar, né, enxergar ela talvez um pouco deslocada aqui para vocês visualizarem, um pouco mais à direita, que ela é oposta ao ângulo de 30 graus, certo? Então, a gente associa a componente, né, oposta ao seno do ângulo formado aqui entre os segmentos. Então, o valor da força F vai ser o valor original da força, 320, certo? Vezes o valor do seno. Então, vou colocar aqui seno de 30. Vou abrir dois parênteses, né? Deixa eu apagar esse aqui. Vou colocar um colchete. Vezes a distância, que é 3,15. Então, 3,15. E, novamente, isso tudo aqui está em Newton. A força está em Newton, certo? Sendo uma função adimensional, não tem dimensão. E o comprimento está em metro. Então, Newton metro. Essa parte aqui da conta, 320 vezes o 130, 130 é meio, certo? A gente usa bastante, é bom vocês memorizarem. 320 por 2, então dá 150 mais 10, 160, né? Então, vou escrever aqui um momento de novo, é igual a 160 vezes esse 3,15. Tá a mesma unidade aqui. Eu vou escrever assim, né? Newton-metro só para simplificar. Estou com a calculadora aqui, pessoal. Nesse caso aqui eu vou fazer a calculadora, tá? Só para andar mais rápido. Então vai ficar 160 vezes 3,15. E eu acho que vai me voltar em fração. Ah, não, esse valor dá exato, né? Dá inteiro, aliás. Pessoal, outra observação que eu vou fazer, então aqui dá 504, já vou escrever, certo? 504. Mais uma observação que eu quero fazer para vocês é que os valores que são exatos, né, não são nenhuma dízima periódica, nenhum valor aí com casas decimais infinitas, eu coloco na plataforma só o valor, sem nenhum tipo de margem de erro, certo? Então, quando o valor ele não dá exato, aí eu coloco uma margem de erro. Mas nesse caso, então, 250, 504. Esse sentido aqui, né, o ponto O está aqui. A gente pode pensar ou na força, certo? Ou na componente Y. Se eu pensar na componente Y, o braço de alavanca, então, é essa linha vermelha aqui. Ele gira no sentido horário, certo? Como se tivesse amarrado, como eu falei para vocês. E se eu pensar no vetor aqui que está em preto, né? Ele estaria amarrado através dessa linha verde aqui. Ele também, né, gira no sentido horário. Então, vou colocar aqui simplificado também. Horário. Certo, pessoal? Então, beleza. Esse aqui a gente não calculou essa distância perpendicular, certo? A gente usou aí a componente e, de certa forma, isso é vantajoso porque a outra componente horizontal, ela não gera momento. Então, nesse terceiro caso aqui, deixa eu pegar a linha em vermelho de novo. Vou traçar a linha de atuação da força aqui. Então, essa é a linha de ação da força, certo? E a distância perpendicular, então, é o ponto, né? É a linha saindo aqui do ponto O até chegar na linha em vermelho, que forme 90 graus, né? Eu posso desenhar ela aqui de forma diferente, mas só uma distância aqui é que vai me fornecer esse ângulo de 90 graus. Eu vou desenhar aqui, eu estava fazendo antes, certo? E vou chamar, então, esse valor de D perpendicular. Então, olha só, pessoal. Nesse caso, então, em vez de decompor a força, deixa eu até escrever aqui, já que eu decompus, né? Não chamei essa aqui de chamada de Nesse caso, eu vou usar a própria distância aqui. Como é que eu calculo ela, né? Tem como usar a trigonometria aí a nosso favor. Então, eu tenho esse ângulo formado de 30 graus aqui, entre a linha da força e a vertical. E se eu, né, calcular esse ângulo aqui, ele é complementar desse de 30, eu tenho aqui os 90 graus, certo?
da linha pontilhada até a haste aqui. Então, esse ângulo vai ser de 60, certo? 60 porque ele está formando aí 90 graus. Ele junto 60 mais 30 os 90. Certo? Eu posso colocar outros 30 graus aqui, mas vou usar esse 60 mesmo, tá? Eu peguei ele interno aqui ao triângulo, só para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, olha só, nesse caso tem um triângulo retângulo em que a hipotenusa vale 2,7, certo? Quanto que vale esse cateto aqui? Esse cateto oposto aos 60 graus, certo? Se ele é oposto, ele se relaciona com o seno. Então, vou escrever aqui minha expressão. Nesse caso, eu não estou usando FY, estou usando a força mesmo que ele deu, vou chamar só de F vezes essa distância perpendicular a F, né? Beleza. Então, vou escrever M0 é igual, o valor da força são os 400, então está aqui 400 newton, vezes essa distância, então, vai ser o 2, já colocar um colchete aqui, sempre esqueço, né? Vai ser o 2,7 vezes o seno do ângulo de 60 aqui no caso, né, que é o oposto, que é o mesmo que o cosseno de 30, mas eu estou usando então seno de 60, certo? Beleza. Esse valor não é exato, né, esse seno de 60, então deixa eu pegar a calculadora aqui, vai ficar o seguinte, 400 vezes, opa, fiquei no lugar errado, 400 vezes 2,7 vezes seno de 60 graus, parênteses, tudo isso vai dar 935,307. Eu vou fazer o seguinte, ó, aqui está 307, eu vou arredondar duas casas, então esse 7 vai virar um 1, certo? É maior que 5. Então, 935,31. 935,31. Já está aqui a unidade, Newton metro. Vou colocar aqui na expressão também, para não faltar. E aqui, olha só, mesma coisa. Imaginem essa linha verde aqui prendendo, como se fosse uma linha amarrada ao vetor. O vetor vai dar uma tendência de giro no sentido anti-horário. Então, aqui, anti-h, assim, certo? Então, terceira situação, vamos lá. Nessa aqui a gente pode fazer, né, decompor na força, ou desse jeito. Vou fazer de novo ali, decompor na força, então. Para variar, né? Fiz de um jeito, faço do outro agora. Vou desenhar as minhas duas forças aqui, olha só, em vermelho, que representam essa força em preto, então são as componentes, certo? Estou transformando uma força em duas componentes. E uma dessas componentes, por sua vez, que eu posso chamar de Fx, ela não gera momento, certo? Porque a linha de atuação dela, olha só, passa pelo ponto O. Vou colocar aqui. Certo? E essa segunda força aqui, então, eu vou chamar de Fy. A distância perpendicular dela, a linha de atuação da força, é justamente essa distância fornecida no problema, essa de 4,5 metros. Certo? Então, minha expressão vai ficar assim: o momento em torno do ponto zero é igual a força Y vezes a distância aqui, eu vou chamar, né, simplesmente de distância. Ela não é perpendicular à força, mas ela é perpendicular à componente da força. Então, vou chamar de D. Ok. Calculando, então, substituindo valores, é igual. Qual que é essa componente? Né? Vamos pegar o valor dela. Vou colocar um colchete aqui. É o valor de 400 newton, certo? Que é como se fosse a hipotenusa do meu triângulo imaginário ali, vezes o ângulo, vezes o cosseno, né? A linha que ela é adjacente ao ângulo, ou seja, ela ajuda a formar o ângulo. Então, nesse caso, esse pedaço em preto aqui, né? Ele representa a parte que se associa com o cosseno. Então, está aqui cosseno de 60 graus. Entre parênteses,
fecha o colchete e multiplica pela distância fornecida, 4,5. Então tá aqui, 4,5. Isso aqui está em Newton metro, certo? Então, eu vou puxar a calculadora. Então, 400. Olha só, está muito parecido aqui, mas eu vou resetar. 400 vezes o cosseno de 60, fechar parênteses, vezes o 4,5. Certo? Então, tudo isso aqui vai dar 900. Essa eu vacilei, né? Porque o cosseno de 60 é igual ao seno de 30. Então, cosseno de 60 opa, é igual ao seno de 30, né? É o mesmo valor que geralmente a gente memoriza. E ele vale, então, meio, certo? 200. 200 vezes 4, 800. Vezes 1.100, 900. Essa aqui dava bem tranquilo. 900. No sentido, então aqui o giro ó, vem de baixo, o oposto ali da anterior. Ele vai dar um movimento horário, certo? Então, essa linha vermelha é como se fosse o braço de alavanca. Então, vou colocar aqui. Horário. Esse próximo aqui, então, a diferença é que se eu fizer a decomposição desse vetor aqui, certo? De 350 newton, as duas componentes dele vão ter momento resultante em torno do ponto O. Então, é, é parecido com o próximo também, né? Nesse aqui eu vou fazer seguindo a ideia ali da distância perpendicular do vetor original. Então, eu vou pegar aqui a linha, né, para fazer passar aqui, como se a gente tivesse, então, o prolongamento da linha de força e o braço de alavanca, ou a distância perpendicular, seria do ponto O aqui, formando 90 graus, certo? Não sei se vai ficar 100%, mas mais ou menos aqui, certo? E aí, vou desenhar aqui os 90 graus, ficou meio inclinadinho, né? Dá para admitir, né? Beleza, pessoal. Como é que eu calculo essa distância aqui? Vou chamar ela de D perpendicular. Bom, a gente tem várias relações aí, vamos começar a usá-las, né? As relações de um triângulo, né? Vários triângulos aqui, ângulos internos. E aqui, ó, primeiro eu vou destacar para vocês, dá até outra cor aqui, que se a gente traçar essa horizontal aqui, por exemplo, esse ângulo aqui, ó, olha só, ele é o mesmo do que o de cá, certo? Eles são opostos pelo vértice, que se diz, né? Então aqui é 60 graus, aqui também vai ser 60 graus, certo? Além disso, vou desenhar em rosa aqui também, não, vou desenhar em laranja. A gente tem um vetor aqui, um triângulo muito bem característico, olha só, desenho em laranja, que é um vetor, é um triângulo retângulo, certo? Então deixa eu desenhar aqui também que ele é retângulo. Aquela dobra ali está totalmente perpendicular, certo? Então ele tem lado 1, tem lado 3. Se ele tem lado 1 e 3, pessoal, a gente conhece totalmente esse triângulo, certo? A gente, se tiver dois lados, ou um lado e um ângulo, né? A gente já consegue definir todos os outros lados aí, todos os ângulos internos de um triângulo retângulo. Nesse caso, então, eu vou completar aqui, ó, só para vocês verem, vou completar em preto aqui. Esse ângulo aqui, formado entre a linha em vermelho e a base aqui em laranja, ele é complementar desse 60, né? Ou seja, ele somado ao 60 forma 90 graus. Então, o valor dele, eu já vou escrever aqui, é 30, certo? 90 menos 60, 30 graus. Mas, por sua vez, eu tenho dois ângulos aqui diferentes também. Esse aqui eu vou colocar em verde, certo? E esse outro aqui eu vou completar com laranja mesmo. Então, olha só, a soma desses dois, então, tem que dar 30, porque o 30 é complementar ali ao 60. Certo? Então, olha só, vou definir esse ângulo aqui em relação aos meus
valores. Antes disso, na verdade, acho que eu vou colocar o valor desse lado aqui. Vocês lembram por Teorema de Pitágoras, né? Vou só lembrar aqui. A hipotenusa ela é igual à raiz do quadrado dos catetos, né? Então, cateto mais cateto. Né, na revisão eu não falei muito disso aqui, mas isso é muito básico, pessoal. Certo? Mas eu quis trabalhar com vocês mais a questão das razões trigonométricas. Mas então, olha só, 3 ao quadrado é 9, 1 ao quadrado é 1, então 9 mais 1 é 10. Esse lado aqui vale raiz de 10. Então tá aqui, raiz de 10. Certo? E esses ângulos, quanto que valem, né? Então vou usar a função inversa do seno para definir esse ângulo aqui. Vou escrever, vou dar um nome, né? Para esses ângulos. Esse aqui eu chamei de laranja, vai ser o ângulo L, né? De laranja. E esse em verde vai ser o ângulo V de verde, claro, né? Podia ser diferente. Então, esse ângulo L, se eu for relacionar o seno dele com os lados, então vou escrever assim, ó, o seno do ângulo L é igual a 1 sobre raiz de 10, certo? Então tá aqui, 1 sobre raiz de 10. Ou seja, o valor de L é igual ao arco seno. Eu vou escrever seno menos 1, que é a forma como essa calculadora trabalha, seno menos 1 de 1 sobre raiz de 10. Beleza? Então tá aí. É o valor de L. Tá, mas eu não quero L. Eu não quero, né, o ângulo. Eu quero a distância perpendicular aí. Esse ângulo V aqui, eu já, né, comentei com vocês, somado com L, ele forma 30 graus. Então, eu vou escrever essa relação aqui. O V é igual ao 30 graus menos 90, certo? Desculpa, L, certo? Porque a soma dos dois é 30 graus. Ok, mas não é isso que eu quero a distância perpendicular. Bom, então, novamente, aqui, ó, eu posso relacionar com o seno. Se eu tenho a hipotenusa aqui, que é a raiz de 10, e o ângulo, que é esse V aqui, então, eu posso escrever que o D perpendicular é igual a raiz de 10 hipotenusa vezes o seno, certo? Estou relacionando, igual a gente relacionou aqui com o vetor, eu estou relacionando no triângulo ao seno de V, certo? Que é esse ângulo aqui. Beleza, mas eu não quero a distância perpendicular, eu quero o maldito momento. Como é que eu calculo o momento? Então, pessoal, aqui usando essa formulação, eu estou usando a própria distância perpendicular, vou chamar de momento em torno de zero, que vai ser o valor da força, então 350, já a força no valor próprio dela, vezes essa distância perpendicular, certo? Então, inserindo na calculadora aqui, a gente vai inserir esse valor do momento, eu vou inserir aqui, né, cada variável. Eu não juntei tudo ali na mesma expressão, porque eu estou com pouco espaço, mas fica assim então, 350 vezes a distância perpendicular. O que é a distância perpendicular? Raiz de 10, então está aqui, raiz de 10, fecha parênteses, certo? Vezes esse seno aqui, então seno de alguma coisa, tá ali, seno, ele abre o parênteses, desse V. O V aqui é 30 menos alguma coisa, então 30 menos o L. Esse L é o arco seno de 1 sobre raiz de 10. Então, vou abrir o arco seno aqui usando o Shift. Shift seno menos 1, né? Ele traz com essa apresentação. 1 dividido por... Vou abrir outra raiz. Agora a raiz aqui do 10, né? De dentro. Que a outra estava lá fora, já fechei inclusive. Então, raiz de 10. Fecho o parênteses. Então, tá 1 sobre raiz de 10. Aí eu vou ter que fechar um monte de parênteses, né? O parêntese do arco seno, o parênteses do seno, que está de fora. E acho que é só isso, né? Então tá aqui, ó. Raiz do 10, arco seno, o seno está de fora. E aqui, beleza, não tem outro parênteses aberto. Então aqui vai dar 221,89. Como eu falei, pessoal, tem formas diferentes de fazer, né, essa questão. Essa que eu fiz assim, aí a próxima eu faço
seguindo lá o 221 ponto, cadê? Perdi. 89, né? Nesse caso, o arredondamento vai ficar 89 mesmo. 89. E o sentido, olha só, eu estou usando a força original como se ela tivesse amarrada aqui através dessa distância D perpendicular. Ela vai ser horário, né? Então, tá aqui. Horário. Sentido horário. Certo? Então, aqui envolve um pouco de trigonometria, né? A gente usar os valores que ele fornece para encontrar essa distância. É um caminho. O outro caminho, vou usar nesse exemplo aqui, eu tenho que lembrar nesse aqui, eu vou trocar de lugar aqui, trocar o meu lugar na Terra. Tirar esse menuzinho aqui também. Beleza. Então, aqui vamos fazer o seguinte, vou decompor essa força de forma que eu possa usar os valores que ele ofereceu. Mas mesmo assim, decompondo essa força, usando os valores que ele ofereceu, eu não vou ter nenhuma componente que não gera momento, né? Vamos ver isso aí. Então, estou decompondo aqui em vermelho. Aqui a componente vertical e componente horizontal, certo? Então tá, vou traçar, deixa eu pegar outra cor, pode ser laranja. Vou traçar a linha aqui de prolongamento da força, está aqui, das duas, né? E em relação a essa, deixa eu já dar um nome para ela, vou chamar de FY para variar, né? E essa aqui de FX para variar também. Beleza, o prolongamento da FY, tá aqui, ó, a distância dela em relação à distância do prolongamento em relação ao ponto O, é esse 1 metro aqui que eu vou chamar de D perpendicular, ou DY, né? Simplificar, um pouquinho embaixo, DY. E então a distância, o prolongamento aqui da força X, né? A distância que ele tem em relação ao ponto O, que seja perpendicular, eu não vou partir daqui, tá? Vou partir mais do lado de cá, só para não desenhar em cima ali. É essa distância, eu vou chamar de dx, né? Seria a distância perpendicular em relação ao prolongamento da força X e o ponto O. Beleza, esse dx ele é 3, né? Ele é a soma ali. Já vou colocar aqui, no desenho mesmo, né? Estou sem espaço. dx é igual a 3, certo? E aqui dy é igual a 1, né? Tá ali, mais óbvio. Y é igual a 1, tudo isso em metros, tá? Então, beleza, vou escrever o valor dessas componentes aqui. A fx, primeiro, né? Ela é adjacente, ela ajuda a formar o ângulo, olha só. Então, vou relacionar com o cosseno de 30. Ela é o valor da força 100, aqui 100 vezes o cosseno de 30, certo? Já vamos fazer um momento, então. Vai ficar assim. O momento em relação ao ponto zero da força X, vou escrever assim, MOX, MOX, né? Vai ficar essa força, vou escrever assim que eu estou sem espaço, vezes essa distância que é, cadê o dx? Aqui, 3, certo? A distância perpendicular da força X é 3. Beleza, então agora fazendo a força Y, fica Fy é igual, já eu vejo o sentido de giro da azul, tá? Então, o FY, ele é oposto, né? Eu posso relacionar esse segmento aqui de uma forma oposta ao ângulo. Então, eu uso o seno. E o valor da força é 100, então vai ficar 100 vezes o seno de 30. Também está me exprimindo no cantinho, mas deu. Ok. E como é que eu calculo o momento dele? Então, o momento, né, em relação ao ponto O da força FY vai ser esse, ó, que eu escrevi, FY, né? Fx vezes 3. Aqui vai ser Fy vezes a distância que é 1 dy, certo? Então está aqui 1. Beleza, pessoal? Bom, fazendo então a soma, a gente tem que definir os sentidos, certo? Para atribuir um sinal positivo ou negativo para cada uma das forças. Então eu vou escrever aqui o que a gente já está acostumado a usar, né, no sentido anti-horário, eu vou chamar de positivo. E aí eu calculo, né,
Já calculei, na verdade, esses momentos, está aqui a representação, né, do valor deles, e vou definir para que lado eles giram. Olha só, o momento da força X, a força X está aqui, né, essa distância aqui em relação ao ponto O, né, eu posso imaginar como aquela corda lá que está amarrada, ela vai girar no sentido horário. Então, tá aqui, né, força X no sentido horário. Sentido horário, eu vou usar o sinal negativo, né, porque eu botei aqui positivo, então fiz a setinha ali do sentido e o sinal negativo. E agora a força Y, a distância aqui de 1 metro, né? Se eu imaginar a força Y com essa dy sendo uma corda amarrada, ela vai girar anti-horário. Então, positivo é o que eu atribuí com o valor de positivo. Então, vou colocar a setinha aqui indicando horário, né? E um maisinho, certo? Ou seja, se eu for escrever aqui, acho que dá para ver aqui embaixo, né? Vou escrever o momento resultante em torno do ponto zero por essa força que eu decompus em duas partes. Vai ser positivo o MOY ali, porque está de acordo com o meu sistema de coordenadas, menos, né, o MOX, que é o valor, então, do momento em torno do ponto X da força, em torno do ponto O da força Fx. Ok, né? Estou somando aqui, mas esse entrou com sinal negativo porque ele está, né, oposto ali ao sistema de coordenadas. Então, trazendo a calculadora novamente, vai ficar o seguinte. Esse 100 vezes o seno aqui, eu já vou simplificar, tá? Ele é 50, é mais fácil de inserir, porque o seno de 30 é meio, e o cosseno de 30 é aquele número lá, 0,8 ou alguma coisa. Ok, então vai ficar assim. O MOY, já está 50 ali, né? Vou só colocar 50 menos, certo? E o MOX, o que é o MOX? É o FX, que é 100 vezes o cosseno de 30, então vou colocar 100 vezes o cosseno de 30, fecha parênteses, vezes, então tá aqui, né? Vezes a distância 3. Então, fx vezes 3. Aqui, pessoal, fiquem atentos, né? A calculadora sempre faz operação de multiplicação antes de soma e subtração, então eu não preciso colocar parênteses aqui. Então, 100 vezes o cosseno de 30 é a força x, vezes 3 é a distância, certo? Aqui vai dar negativo, né? Por que deu negativo? Porque eu adotei como sentido de rotação positivo o anti-horário. Então, significa que isso aqui está no sentido horário. Então, 209, tá aqui, ó, 209, vírgula quanto? 80, aqui, ó, eu vou colocar, vou arredondar, então vai ficar 81, tá? Esse 7 aqui é maior do que 5, então vai ficar 81. Aqui, pessoal, não precisam, né, inserir valor de menos. Como eu falei para vocês, o que importa é o sentido de rotação, né? O menos é só um resultado da forma como a gente escreveu o sistema de coordenada. Mas o que importa mesmo é o sentido de giro, que como deu negativo, né, e eu estava botando positivo aqui como anti-horário, então vai ser horário. Certo? Horário. Beleza, pessoal? Então, esse foi o exercício 2. Eu não vou inserir ele, né? Porque senão fica muito comprido. E eu já estou aqui então com o exercício 3.